Boa noite, meus amados. Que alegria poder estar aqui. Alegria em ver alguns amigos. Eu vim aqui para falar de um novo tempo. Um novo tempo que Deus propicia para a gente, que Deus cuida para que a gente consiga alcançar, viver, experimentar. Mas ao orar, pensar sobre tudo isso, quando recebi o convite, inclusive fiquei pensando como fazer, o que falar, diante de tantos textos, tantas informações, tantos chamados, e Deus me coloca numa condição até desafiadora. Usando um texto talvez desafiador, talvez até olhado por outros ângulos e que não fosse bem um chamado, mas para um novo tempo. E pensando no novo tempo, queridos, preciso desafiá-los a pensar aqui para que eu e você consigamos experimentar esse novo tempo, nós precisamos, então, mudar algumas coisas, agir algumas coisas de maneira estratégica e diferente. Se nós queremos resultados diferentes, Albert Einstein disse isso, parafraseou isso, nós precisamos de atitudes diferentes. Ele disse: insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Ou seja, se eu quero resultados diferentes, eu preciso fazer de forma diferente. Se queremos, então, é necessário mudar a atitude. O que fazemos, como fazemos, talvez precise ser ajustado. Muitas vezes é preciso agir e alterar o que vem sendo feito, mesmo que o resultado inicial pareça ser negativo. O que não faz sentido é esperar um resultado diferente fazendo sempre a mesma coisa. Para isso, para pensar um pouco sobre isso, eu quero ler com você uma história que eu sei que vocês conhecem muito, registrada lá no livro do Gênesis, capítulo 22, do verso 1 ao 19. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, e ele respondeu: sim, aqui estou. Então Deus disse: tome o seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto em um dos montes que eu lhe indicarei. Então Abraão se levantou cedo pela manhã e preparou o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e Isaque, o seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar ao longe. Disse aos seus servos: fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou sobre Isaque, o seu filho. Enquanto ele mesmo carregou a brasa e a faca com as próprias mãos, caminhavam os dois juntos, quando Isaque disse a Abraão, o seu pai: meu pai. Sim, meu filho, aqui estou. Abraão respondeu. Isaque perguntou: a brasa e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou Isaque, o seu filho, e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então Abraão estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o filho. O anjo do Senhor, porém, o chamou do céu. Abraão, Abraão. Sim, aqui estou, ele respondeu. Não estenda a sua mão contra o rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não negou dar a mim o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e eis que viu um carneiro preso pelos chifres em um arbusto. Foi até lá, tomou o carneiro e o sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. Abraão chamou aquele lugar: o Senhor proverá. Por isso, até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá.
Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: Juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei da sua descendência tão numerosa como as estrelas do céu e como a areia à beira-mar. A sua descendência conquistará as cidades dos seus inimigos, e por meio dela todas as nações da terra serão abençoadas, porque você me obedeceu. Então Abraão voltou aos seus servos, e juntos partiram para Berseba, onde Abraão passou a viver. Irmãos, queridos irmãos, amigos, naquele tempo algumas coisas eram diferentes do que hoje a gente conhece. Por exemplo, eles não estavam de carro, eles não estavam de carruagem, eles não estavam, talvez, com uma bicicleta, estavam montados, alguns, segundo o texto e historiadores, a pé, e viajaram amando do Senhor. Mas deixa eu contar um pouco antes a história. A história diz para a gente, eu sei que você já sabe, mas só quero refrescar a sua memória, que Deus dá algumas instruções e tira aquela família do conforto. Eu não sei se você vai lembrar de toda a história, e talvez eu sei que são muitas histórias, mas aquela família estava bem, confortavelmente bem. Mas para um novo tempo, algumas coisas precisavam ser mexidas. Algumas coisas precisavam ser tiradas do lugar. Porque, como eu disse, usando frase ou parafraseando Albert Einstein, se eu quero resultados diferentes, eu preciso fazer de modo diferente, coisas diferentes. E, às vezes, estando no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, eu não consigo mudar. Talvez tenha sido por isso que Deus convoca Abraão a algumas questões, e uma delas é essa condição de pedir o seu filho. Agora, irmãos, eu não vou me ater explicando toda a história, mas desafio você a conhecer a história de Abraão, talvez dos patriarcas, ok? Mas especificamente de Abraão. Porém, a gente precisa extrair desse texto algumas questões que vão nos servir para viver um novo tempo. E a primeira coisa que nós precisamos extrair e aprender com o texto, com o pai, é que Abraão precisou ser obediente ao Senhor para experimentar um novo tempo. Se nós queremos experimentar um novo tempo e temos certeza que Deus está orientando, nós precisamos ser obedientes à voz do Senhor, mesmo que inicialmente não faça muito sentido. Se foi Deus quem orientou, apenas faça, apenas execute, apenas obedeça. Quero ler com você 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Diz assim: Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifício quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura dos carneiros. Então, irmãos, o primeiro aprendizado que a gente extrai para viver esse novo tempo é a obediência. E eu sei, queridos, que o desafio de obedecer é gigante. Pensei semana passada, inclusive, sobre isso. Como ficou o coração de Abraão ao obedecer ao Senhor naquela condição tão diferente, tão especial. Eu sei que obedecer nos tempos atuais, inclusive, é algo um pouco mais complexo, pois sempre queremos fazer do nosso jeito. Nós sempre temos a forma melhor, o jeito melhor. Os que lidam com gestão de pessoas sabem bem disso. É uma luta. A gente sabe, irmãos, mas deixa eu frisar. Quer viver um tempo novo? Obedeça. O segundo aprendizado, queridos, que nós extraímos do texto para viver um novo tempo é a experiência que Abraão teve e que deixa esse legado para nós até hoje. Nós conhecemos Abraão como sendo o pai da fé.
Então, o segundo aprendizado que a gente extrai, além da obediência, é o exercício da fé. Querem experimentar um novo tempo? Exerçam a fé. Eu sei, irmãos, que crer sem ver é um desafio também gigantesco. Já vi algumas peças, inclusive, de pessoas que mandam vendar os olhos e você se jogar para trás porque tem outro segurando. Irmãos, misericórdia. Há quem diga que a gente deve pisar, fechar os olhos e ir sem ver. Eu sei que não é fácil. E aqui me lembro de uma história que talvez você já conheça, mas serve para a gente interpretar e entender bem. Prestem atenção. Havia uma equipe de alpinistas. Eles gostam de desafios. E eles conversaram entre eles e um deles decidiu em subir um dos altos picos e foi. Mas ao longo da jornada, o tempo foi passando de modo que ele não entendeu muito, não percebeu, e foi escurecendo, até que ficou totalmente escuro. E ele ainda não tinha alcançado o topo. De repente, por causa da escuridão, ele escorrega. E ao escorregar, começa a cair daquela montanha. E naquele tempo que cai, né? Dizem, eu nunca passei por uma experiência dessa, mas dizem que a vida toda passa vapt-vupt na cabeça. E nesse percurso, ele lembra e fala assim: Senhor, me salva. Me dá mais uma oportunidade. E de repente a corda estanca. E ele ouve uma voz dizendo: eu estou com você. Como se fosse a resposta para a oração dele. E ele: Senhor, eu preciso sair daqui. E ele ouve uma voz: corta a corda. E ele diz: Senhor, eu preciso sair daqui vivo. E ele ouve de novo: corta a corda. E ele continuou insistindo com o Senhor e ouvindo isso, até que no outro dia uma equipe de resgate o encontra morto, congelado, com as mãos firmadas na corda, a meio metro do chão. Eu sei, queridos, que às vezes cortar a corda sem ver não é fácil. Mas se a gente quer experimentar um novo tempo, nós precisamos exercitar a fé. Presta atenção num texto que às vezes passa desapercebido. Abraão disse aos seus servos: fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Mas olha o restante do texto. Depois de adorar, ele saiu de casa sabendo que o cordeiro, ou o objeto de sacrifício, era Isaque. Mas ele disse para os seus servos: depois que a gente adorar, voltaremos. Ele não disse: eu vou voltar. Ele disse: voltaremos. Isso mostra para a gente que ele já cria sem ver na provisão do Senhor. Então, irmãos, a gente precisa, se eu quero experimentar um novo tempo, além da obediência, eu preciso dar passos de fé. Lembra do texto registrado em Hebreus 11:1? A gente às vezes tem dificuldade de lembrar o que é fé. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Para nós, irmãos, deveria ou deve ser parte do nosso DNA, fazer parte do dia a dia da gente, essa experiência de fé. Mas eu sei que não é tão fácil. Mas se queremos experimentar um novo tempo, precisamos sim dar passos de fé. Num terceiro aspecto, irmãos, aprendendo ainda com o texto, além da obediência, além da fé, nós precisamos ter firmeza naquilo que vamos executar. Não podemos titubear ante os fatos. A circunstância, no caso de Abraão e também de Isaque, não eram fáceis. Mas a circunstância não pode nos moldar, nos amedrontar, por mais assustadora que ela seja. Nós precisamos ter firmeza de quem somos, do que somos, em quem cremos. Ao contrário disso, irmãos, nós devemos nos manter firmes no Deus da nossa salvação.
Ainda no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 23, diz que nós devemos nos apegar com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Aquela famosa frase, que eu sei que você conhece, porque ela foi muito difundida, não diga para Deus o tamanho do seu problema, mas para o seu problema o tamanho do seu Deus. Às vezes, além da obediência e da fé, nós precisamos ser firmes nas nossas convicções. Precisamos ser firmes naquilo que queremos desenvolver para experimentar um novo tempo. Romanos 8:31 diz: que diremos, pois, diante dessas coisas? Diante das circunstâncias. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós não podemos esquecer disso. Então, para fixar, obediência, fé, firmeza. A diligência faz parte da condição de Abraão. Mesmo que haja dor, nós precisamos fazer as coisas com diligência. Prestem atenção. Quando chegaram ao lugar em que havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele jogou a lenha. Não foi assim? Ele fez com zelo, mesmo doendo, mesmo sendo o seu filho, até então, o objeto de sacrifício. Mesmo que haja dor, mesmo que seja contrário ao que penso, ao que quero, devemos executar a nossa tarefa como sendo para o Senhor, com o melhor que a gente pode, com o melhor que a gente tem. Paulo, quando escreve aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 23, ele diz que tudo o que fizerem, façam com todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Nossa diligência, irmãos, independente da circunstância, deve fazer parte do nosso dia a dia, da execução, da demonstração da nossa maturidade diante do Senhor. Para a gente caminhar para o final, depois de aprender que devo obedecer, que devo ter fé, que devo ter firmeza e ser diligente, Abraão não deixou de prestar o seu culto a Deus. Então prestem atenção, se eu quero viver um novo tempo, eu preciso estar atento às coisas que acontecem em volta. E essas coisas que acontecem em volta não podem me impedir de cultuar ao meu Deus. As circunstâncias não impediram que Abraão prestasse o seu culto. Naquele tempo, você deve saber, eles ofereciam um cordeiro, um animal, em holocausto ao Senhor. Ele não deixou de fazer. Ele foi lá. Preste atenção, irmãos, eu sei que às vezes a gente romantiza, não dramatiza, mas talvez se fosse com alguns de nós no tempo de hoje, depois de Deus falar, não faça nada, e ele enxergar o cordeiro, a gente ia sentar e chorar e agradecer ao Senhor. Obrigado, Senhor, mas deixaríamos de cultuar ao Senhor. Abraão nos ensina que a forma ou a melhor forma de agradecer ao Senhor é apresentando a oferta, o seu culto ao Senhor. Não deixe de cultuar por causa de circunstâncias, por causa de pessoas. Se querem viver um novo tempo, continuem adorando ao Senhor, independente do que está acontecendo. As circunstâncias não podem definir isso. Não podem definir se você vai prestar culto, quando vai prestar culto, como prestará o seu culto. Qual foi a última vez que você prestou o seu culto a Deus? Vivemos um tempo em que nós nos tornamos frequentadores religiosos, sem talvez ser prestadores de culto. Adoradores. Lembra do texto? Ele procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Nada pode ou
poderia nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Romanos 8 está dito isso, versículo 38 e 39. Pergunto eu, será que algumas coisas ou circunstâncias não têm separado você de prestar o seu culto, de demonstrar o seu amor pelo Senhor? O texto diz: pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, profundidade, qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Numa quantidade muito grande, irmãos, nós permitimos que as circunstâncias nos façam parar de cultuar, de apresentar o nosso melhor diante de Deus, de apresentar o nosso culto ao Senhor, a nossa oferta. Abraão, nessa história, experimenta o prazer. E o convite para a gente, ao final de tudo, é para que a gente experimente o prazer do Senhor. Mas para isso eu preciso obedecer, exercer a fé, ser firme e diligente e não deixar de prestar o meu culto ao Senhor. A partir disso, Abraão volta com os seus servos para a sua terra. Nem sempre o mal que parece ser à primeira vista, assim ele é, querido. Jó, capítulo 2, é um texto que você também deve conhecer. Jó respondeu, falando para a esposa, lembra disso? Olha o texto. Você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem de Deus, mas não o mal. Em tudo o que Jó passou por problema, dificuldade, provação. Em tudo isso, Jó não pecou com os lábios. Quer experimentar o prazer do Senhor? Quer viver esse novo tempo? Viva, experimente esses passos. Obediência, fé, firmeza, diligência e continue prestando o seu culto ao Senhor. Se nós nos empenharmos em ser obedientes, ter fé, ser firmes, diligentes e não deixarmos de prestar o nosso culto ao Senhor, com certeza experimentaremos a paz que excede todo o entendimento. Vamos viver esse novo tempo e experimentar o prazer, o gozo que o Senhor tem para nos conceder, para vos conceder. Amém, queridos? Que Deus abençoe a todos vocês.